o senhor defende que a polícia tenha mais poder ao fazer uma abordagem, ao enfrentar criminosos. Mas a polícia brasileira, a gente vê sempre casos, por exemplo, de despreparo. O senhor acha que ela poderia ter mais autoridade ou deveria antes passar por um treinamento, alguma coisa assim? Olha, o que o policial precisa é uma segurança para poder trabalhar. Um médico, quando opera um paciente, ele pode vir a morrer, não interessa, a cirurgia. Aí ele não responde preso para aquela morte. Pode até ter havido um erro médico, ele vai responder e poderá sofrer as consequências de um trabalho não bem feito no futuro. Com o policial militar é diferente, ele vai diretamente para a cadeia, como regra. Tá? E muitos governadores, né, muitas autoridades dão uma satisfação à sociedade, determinando aí, de uma forma ou de outra, fazer gestões para que aquele policial seja punido. Nós queremos uma retaguarda jurídica. Eu digo mais, como chefe supremo das Forças Armadas, o meu Exército, a minha Marinha, a minha Aeronáutica, não irá para a rua sem uma retaguarda jurídica. O povo ficou feliz, né, com a última intervenção do Exército Brasileiro, em especial do Exército, na segurança no Rio de Janeiro. Mas você imagina um soldado com 20 anos de idade, ao participar de uma operação, vai que ele dá mais de 2 tiros no marginal. Isso pode ser enquadrado como excesso. Ele vai para uma auditoria militar, pode responder, pegar de 12 a 30 anos de cadeia. Isso não pode acontecer. Um garoto, um jovem, que o Estado botou um fuzil no peito dele, determinou que ele fosse às ruas, porque se não for, isso é um crime militar, e após o término da missão, a responsabilidade fica desse garoto, que tem um time de futebol, que tem sua namorada, que vai para a praia. É justo de condenar esse homem a essa punição? O Haiti, o elemento humano era o mesmo. O militar que estava aqui é o militar que estava lá, no Haiti. E ali? Tinha ali aquelas formas de engajamento. Né? E ali, qualquer elemento com uma arma de guerra na mão, nós, das Forças Armadas, atiravam nele. Depois ia ver se ele entrou em óbito ou não. Por que nós temos que esperar alguém com um fuzil na mão atirar em nós para depois nós reagirmos? E o senhor vai determinar por decreto maior facilidade para que as pessoas possam tirar a posse de uma arma, ter a posse de uma arma? O grande problema do Estatuto do Desarmamento, que nós, o povo optou, o povo, não foi eu trabalhei favorável a isso, né, pelo direito da compra de armas e munições, por ocasião do referendo 2005, se não me engano. Né? Então, o que acontece? Ali na legislação tem um inciso que diz que você tem que comprovar efetiva necessidade. Isso passou a ser algo subjetivo. Então, a Polícia Federal age de acordo com a orientação do Ministério da Justiça e orientação também que vem do governo central. Então, conversando com o Sérgio Moro, tá, ele deu a ideia de um novo decreto, nós estamos definindo ali o que é efetiva necessidade. Por exemplo, nas ideias que está no papel, isso sai em janeiro agora com toda certeza. Né? Ele falou município, né? Como tem município não tem muita estatística, eu falei estado, que, por exemplo, o número de óbitos por 100 mil habitantes por arma de fogo seja igual ou superior a 10, esse comprovação de efetiva necessidade é o fato superado, ele vai poder comprar a sua arma de fogo. Outros itens nós colocaremos lá, como o homem do campo, vai ter direito também. Tá? O governo último limitou em 2 armas no máximo para cada um de nós. Né? O que eu estou propondo ali? Do povo, 2 armas. Para os agentes de segurança, 4 ou 6 armas, aumentar o número de armas. Pretendemos também, não está definido, pretendemos, é um decreto que diz sobre o monopólio de arma de fogo, pretendemos abrir o nosso mercado a outras armas também. Presidente, só para eu entender, isso tanto para o porte quanto para a posse, só para a posse? Esse o decreto só sobre posse. É posse de arma de fogo. A questão do porte, nós vamos flexibilizar também. Tá certo? Pode ter certeza disso aí. Qual que é a ideia também? Por decreto? Não, podemos sim dar por decreto, porque você tem alguns requisitos para você cumprir. E esses requisitos são definidos por decreto. Eu acho que é bom explicar para as pessoas que estão assistindo, porque para as pessoas que estão assistindo que a posse é dentro de casa, dentro de uma propriedade rural. E o porte é andar com a arma pela rua. Né? Então, e o senhor disse que tem 2 coisas diferentes aí. É dentro de casa. Até, por exemplo, muitas mulheres são vítimas de violência por gente que entra na tua casa. Ela vai ter como se defender. Agora, devemos botar na lei também, buscar aprovação, acho que o Congresso vai nos dar esse direito, né? Que em legítima defesa da vida própria ou de outrem, do patrimônio próprio ou de outrem, você estará no excludente de licitude. Você pode atirar, se o elemento morrer, você responde, mas não tem punição. Pode ter certeza que a violência cai assustadoramente no Brasil. Presidente, o senhor falou no seu discurso de posse sobre um pacto nacional
sociedade e os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. De que maneira, em termos concretos, o senhor imagina esse pacto? Olha, eu tenho conversado com o senhor Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que, porventura, nós queremos apresentar que possa ocasionar dúvidas, nós vamos consultá-lo. Porque a gente apresenta o projeto, vamos supor que o Congresso aprove. E depois a gente está na Justiça, a gente torne sem efeito essa lei, é perda de tempo para todo mundo, não queremos isso aí. No tocante ao legislativo, que eu tenho falado, propostas mais complexas, nós vamos procurar as lideranças, ou eles participam da reunião conosco, os seus agentes, né, para que possamos já emendar o projeto dentro do Palácio do Planalto. Quando chegar lá, a gente vai poupar tempo, podemos aprovar mais coisas ou revogar mais coisas com menos tempo. Presidente, eu também gostaria de falar um pouco sobre o seu discurso de posse. O senhor chegou a comentar que vamos acabar com o socialismo, mas a gente nunca teve socialismo no Brasil. Eu queria entender o contexto dessa declaração do senhor. Pô, nunca teve socialismo, mas né, graças às Forças Armadas, né? Vamos agradecer às Forças Armadas. Isso aí, tivemos risco, desde 22 corremos risco no Brasil. O período pré-64 também. O pessoal fala, quando muito, 31 de março ou 2 de abril, não fala o que aconteceu antes. Você pode ver, o Brizola pregava abertamente, antes de março de 64, para uma nova Assembleia Nacional Constituinte, composta de operários, camponeses e sargentos. Com qual a intenção? Tá? Imagine se você tivesse uma Constituinte, né, dessa forma, manipulando as pessoas mais humildes. Qual Constituição você teria? Teríamos problema tocante a isso. Você vê, Fidel Castro sempre apoiou aqui o pessoal que estava do outro lado. Ou seja, no Brasil muita gente queria um regime semelhante que tem em Cuba. Alguém quer um regime semelhante que tem em Cuba? Alguém quer um regime semelhante que nós temos na Venezuela hoje em dia? Que o Lula mesmo disse, enquanto presidente, que na Venezuela podia faltar tudo, menos democracia. Olha a situação que se encontra. Essas questões acontecem devagar, não é de uma hora para outra. Então, devemos tomar cuidado no tocante a isso. Olha, nossas escolas, em parte, né, nossas universidades, formam militantes políticos. E eu comprovo isso aí com as provas do PISA. A molecada de 15 anos de idade, 70% não sabe uma regra de 3 simples, quem dirá uma composta, tá? Não sabe interpretar texto. Qual futuro nós podemos esperar para o Brasil? Estamos na 4ª geração aqui da questão industrial. Quando se fala, por exemplo, temos 14 milhões de empregados. Sim, agora, qual a qualificação? Eu sei que está difícil o emprego no Brasil, tá? Mas tem muita gente, lamentavelmente, não tem qualificação para conseguir o emprego, tendo em vista a evolução da sociedade brasileira. Tá? Então, nós devemos jogar pesado na educação. Escola é um local dos mais jovens se instruírem, aprender algo para o futuro e não ter sua cabeça trabalhada para a militância política. Com essa ideologia de gênero, a militância você vê claramente. Eu tenho livros aqui do GDF, tem quadros, né, para a garotada do ensino fundamental, mostrando lá pessoas trabalhando, dizendo que o socialismo é o paraíso, o capitalismo é o inferno. É isso daí. Essa é uma grande realidade. Não queremos que o Brasil aprofunde nessas questões. O ministro Sérgio Moro quer aprovar no Congresso Nacional a prisão dos condenados, prisão automática de condenados em segunda instância. Mas há políticos no Brasil inteiro, em todos os níveis, já processados, né, correndo o risco de irem para a cadeia, muitos. O senhor acha possível aprovar? É difícil porque você tem razão. Tem muita gente que você não sabe, né, e está envolvida em alguma coisa. E essa pessoa poderá votar como algo preventivo para ele. Agora, temos um parlamento novo que está chegando aí. Tá certo? Sem querer dizer que os antigos são todos aí, estão envolvidos em alguma coisa. Alguns, com toda certeza, têm. Vai ter dificuldade tocando isso aí. Agora, eles sempre se apegam na Constituição, lá dizendo que ninguém poderá ser considerado culpado, né, sem a sentença transitada em julgado. Isso aí eles consideram que a última instância é o Supremo Tribunal Federal. Em abril mesmo está marcado pelo presidente do Supremo a revisão dessa posição da prisão em segunda instância, que na última, 2, 3 anos atrás, por 6-5, foi dito que a prisão se faria presente após a condenação em segunda instância. Não sabemos se alguém vai mudar o voto dentro do Supremo, mas isso pode acontecer. Então, é uma dificuldade, não é do Sérgio Moro, nossa, nós queremos aprovar isso sim. Talvez por um Congresso mais novo nós possamos ter essa oportunidade de aprovar isso. Agora, mesmo se aprovando uma lei, pode o Supremo dizer que a lei está bacana, legal,
mas a Constituição diz que tem que transitar em julgado. Presidente, o senhor começou a falar da relação com o Congresso e o partido do senhor acabou de apoiar a candidatura à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor deu o aval para essa decisão? O senhor apoia também Rodrigo Maia? Qual que vai ser a postura do senhor? Olha, não tenho nada a opor a qualquer um dos candidatos que estão aí. Tenho um bom relacionamento com todos eles, né? Eu quero que o meu partido vai apoiar alguém e eu não vou participar dessa negociação, tá? E espero que o partido apoiar seja aquele que venha ganhar. E mais do que ganhar, coloque em pauta as matérias que nós, porventura, venhamos apresentar junto à Câmara dos Deputados. Depois desse apoio, o Partido dos Trabalhadores disse que agora desistiu de apoiar Rodrigo Maia por essa aproximação com o PSL e que vai escolher outro candidato, que não vai mais apoiá-lo, como apoiou na eleição passada do Rodrigo Maia. O senhor acha isso bom ou ruim? Olha, abrindo o jogo para vocês aqui, né? Durante a minha campanha, nós fizemos, acho que 8 reuniões com um grupo de parlamentares. Conversamos com quase 200 parlamentares, né? Nós sabemos como a oposição se comporta aqui no Brasil. A oposição é oposição no momento agora, né? PT, PCdoB e PSOL. Eles não têm como dialogar conosco, eles não aceitam diálogo conosco, né? Mas o senhor gostaria de ter esse diálogo? Não, eu não quero apoio, não. Eu não vou aqui dizer que você é bonzinho, quero apoio de todo mundo. A realidade, na prática, não é essa. Eu tenho 28 anos dentro da Câmara e eu conheço muito bem cada parlamentar que tem lá dentro. E esse parlamentar do PT, PCdoB e PSOL, eles são radicais. Eles não admitem buscar um meio termo, eles são contra e ponto final. E já sei que vão fazer uma campanha contra mim. Então, eu acho que nessa questão, quem for conduzido no meu partido vai levar para o lado que o PT, PSB e PSOL pode ficar apoiando quem é bem entendente, fica para o lado de cá, porque nós queremos dialogar com quem quer dialogar. Bom, por falar em apoios e não apoios, os governadores do Nordeste, que são de oposição, boicotaram a sua posse, não vieram. Isso é uma declaração de guerra? Haverá guerra? Da minha parte, não. Eu não posso fazer uma guerra com o governador do Nordeste atrapalhando a população. O homem mais sofrido do Brasil está na região Nordeste, exatamente por essa mentalidade desses governadores. É o que nós, junto com o Marcos Pontes, estamos fazendo e muito aqui. Ele vai para Israel agora. Temos um bom contato com o Benjamin Netanyahu, com o Yoshi, o nosso embaixador de Israel também. Nós vamos mergulhar para resolver muitos problemas no Nordeste, entre eles, obviamente, a questão da falta d'água, a questão da agricultura de irrigação. Então, temos muita coisa, vamos levar para o Nordeste definitivamente. Agora, eu já ouvi dizer também, não sei se é verdade, né, que os governadores não vão ter meu retrato em sua sala. Eu espero, quando vêm pedir dinheiro para mim, pelo menos digo o seguinte, ou melhor, não venham pedir nada para mim, porque eu não sou presidente, o presidente está lá em Curitiba. Agora, nós não podemos, repito, prejudicar o sofrido povo nordestino por questões políticas como a nossa. O senhor falou em Benjamin Netanyahu. Essa aproximação com Israel, ele esteve aqui na sua posse, jogou até bola na praia, no Rio de Janeiro, certamente não está agradando ao mundo árabe. O senhor fará movimentos no sentido de garantir aos árabes que as relações com o Brasil, comerciais especialmente, serão mantidas e segue tudo igual? Grande parte do mundo árabe está alinhado ou se alinhando com os Estados Unidos. Essa questão das Palestinas já está saturando o pessoal do mundo árabe em grande parte, né? Quem se manifestou muito pesado contra mim foi o Irã. O Irã que, no tempo de Ahmadinejad, Lula foi lá e deu declarações favoráveis que o Irã enriquecesse o urânio acima de 20% para fins pacíficos. Nós sabemos que com esse percentual, a questão bélica está ali do seu lado, né? Então, alguns mais radicais, com toda certeza, podem tomar alguma sanção, espero que apenas econômica, contra nós. Agora, não vou deixar de reconhecer a autoridade de Israel. Quem decide onde vai ser a capital de Israel é o seu governo, o seu povo, e ponto final. Imagine se nós, hoje em dia, não tivéssemos ligações comerciais e diplomáticas com Israel. Onde eu botaria a embaixada hoje em dia? Em Tel Aviv ou Jerusalém? Botaria em Jerusalém. E qual a diferença agora se, porventura, nós resolvemos transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? No meu entender, problema nenhum. Como disse o primeiro-ministro israelense, né? A decisão está tomada, está faltando apenas definir quando que ela será implementada. Presidente, o senhor falou da questão do Irã e das críticas após essa questão de transferir a embaixada brasileira. Isso tem alguma relação com o reforço da segurança do senhor? O senhor teme um atentado? Principalmente internacional, assim, de grupos terroristas? Eu acho que não chegarão a tal ponto. É um absurdo por parte dele chegar a tal ponto de
e daí sim, né, criar uma questão diplomática muito séria. Eu acho que não chegará a esse ponto. Agora, a preocupação sempre existe. A Argentina, há 2 décadas, teve um atentado terrorista lá que até hoje se joga para um lado para o outro, é responsável daquilo. Mas a gente sabe que, a princípio, de onde é que veio. Não quero falar aqui porque são suposições, né, bastante concretas, mas a gente sabe de onde é que veio. Agora, nós queremos fazer comércio com o mundo todo, tá? Eu não estou preocupado se um outro país vai reconhecer a capital de Israel ou não. A decisão é soberana de cada país. Nós não podemos ficar presos aqui a decisões de fora, aquilo que nós, porventura, devemos achar que é o certo ou o errado. Você pode ver, grande parte dos evangélicos são favoráveis à mudança da capital. Então, nós estamos atendendo um anseio de grande parte da população. Não é da minha cabeça, não é do pessoal meu. E eu quero aprofundar relações, sim, com Israel. O capitão Benjamin Netanyahu. Pretendo ser mais do que amigo, pretendo ser irmão dele, bem como outros países também. A Hungria, o presidente da Hungria esteve presente, tive com o Mike Pompeo ontem também, capitão também do Exército, etc. Tive com muitas autoridades que eles estão interessados no Brasil. Eu tenho a certeza que o Brasil será respeitado quando nós decidimos mudar efetivamente a reconhecer a capital de Israel como sendo Jerusalém.